Matraga não é matraga. Matraga não é nada. Matraga é Augusto Esteves, o homem, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores, do córrego do Murici. Para alguns, ele foi o maior escritor brasileiro do século XX. Seu nome é um dos principais do movimento modernista brasileiro. E ele fez parte da geração de 45. Além de escritor, também foi médico e diplomata. Olá, meu nome é Juan Sóstenes e eu estou aqui para falar um pouco sobre a vida e a obra de João Guimarães Rosa, ok? Essa primeira parte do trabalho será dividido em dois subpontos. Primeiro, subponto: infância, formação, vida e profissão. João Guimarães Rosa nasceu em uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Cordisburgo, em 27 de julho de 1908. Ele foi o primeiro dos seis filhos de seu pai comerciante. Desde muito novo, Guimarães Rosa já demonstrava aptidão para as línguas estrangeiras. Antes mesmo dos 6 anos, ele já estudava francês de uma maneira autodidata. Esse estudo, posteriormente, resultou em mais de 20 idiomas estudados, o que incluía alemão, inglês, espanhol, italiano, russo, sueco, holandês, latim, grego, árabe, lituano, polonês, japonês, tcheco, finlandês e etc. Pouco mais de 20 idiomas. Em 1918, ele vai para a casa dos avós, onde termina os estudos primários. Terminando os estudos primários, ele volta para a capital mineira. No mesmo ano em que ele se inscreve na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, em 1925, isso com 22 anos, casa-se com sua primeira esposa, Lígia Cabral, de 16 anos. Esse foi o seu primeiro casamento, a qual ele teve 2 filhas, mas esse seu primeiro relacionamento não durou muito. Após a faculdade, Guimarães Rosa passa 2 anos atuando como médico no interior de Minas Gerais. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, ele volta para Belo Horizonte e serve como médico voluntário da Força Pública, sendo aprovado num concurso para quadro de Força Pública. Ele vira médico oficial de batalhão de infantaria em 1933. Já em 1934, ele faz o concurso do Itamaraty e passa, e vai trabalhar como diplomata em Hamburgo, Alemanha, de 1938 a 1942. É durante esse trabalho como diplomata que ele conheceu aquela que se tornaria a sua segunda esposa, Aracy de Carvalho. Foi preso logo após o Brasil romper a aliança com a Alemanha em 1942, mas foi libertado rapidamente. Da Alemanha, ele foi trabalhar na Embaixada de Bogotá, e de Bogotá ele foi servir em Paris. Essa segunda parte aqui, que é um segundo subponto da primeira questão, irá tratar das obras
do autor das obras de Guimarães Rosa. Vale observar aqui que João Guimarães Rosa ele iniciou a sua produção literária aos 22 anos, quando ele estava na faculdade. E ele publicava seus escritos em uma revista chamada O Cruzeiro. Já em 1936, Guimarães ele participa de um concurso da Academia Brasileira de Letras chamado Prêmio de Poesia. Neste concurso, ele apresenta a obra Magma. Essa obra era nada mais, nada menos que um conjunto de contos. Foi com esta obra que ele ganhou o primeiro lugar. Mas o autor nunca teve vontade de publicá-lo. Guimarães Rosa nunca teve vontade de publicar esse livro. Esse livro só foi publicado após a sua morte. Já em 1937, Guimarães Rosa ele começa a escrever aquele que se tornaria o seu primeiro livro de fato publicado, Sagarana. Okay? Sagarana é um conjunto de 9 contos, dentre os quais está o mais famoso e que é objeto desse estudo, desse trabalho aqui, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Vale observar que, de início, a obra ela tinha 500 páginas, mas 9 anos depois, quando Guimarães Rosa vai publicá-la, ele reduz para 300 páginas. Foi com essa obra, com esse livro, que retratava a vida e as paisagens mineiras, que Guimarães Rosa ganha o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira. Já em 1952, ele viaja mais de 240 quilômetros com 8 vaqueiros. Para quê? Para observar o estilo de vida e as linguagens, o tipo de linguagens utilizadas nesse grupo, entre os vaqueiros. Nessa viagem, óbvio, ele levou uma caderneta pendurada no pescoço, onde ele anotava toda palavra ou expressão que ele achava interessante e importante. Vale observar que essa viagem foi muito importante e crucial para suas obras, pois foi com base nessa viagem, com base nos escritos dessa viagem, que ele publicou, ele fez 4 obras. A primeira obra, a qual é muito famosa e aclamada, é Grandes Sertões Veredas. E a segunda obra, Corpo de Baile. Essas duas obras foram publicadas no mesmo ano, em 1956, e ele também publicou mais 2 obras, no total 4, e ele publicou mais 2 obras com base nesses escritos. Primeiras Histórias, de 1962, e Tutameia, Terceiras Histórias, de 1967. Todas essas 4 obras foram feitas com base nos escritos dessa viagem. Em 1961, ganhou o prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. Em 1963, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas só tomou posse 4 anos depois, em 16 de novembro de 1917. 3 dias após sua morte, por coincidência ou não, Guimarães Rosa morre de infarto. Isso aos seus 59 anos. Então é isso aqui. Esse é um pequeno resumo da vida e da obra de Guimarães Rosa. Saudações a todos, grande dia. Estou aqui para enumerar 6 orações do período composto que você pode encontrar, assim como eu encontrei, no livro do João Guimarães Rosa, Sagarana, no seu último conto desse livro, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. As páginas que eu irei citar aqui, você pode ver na fonte, tá certo? A gente deixou a referência bibliográfica no começo, eu e os meus colegas,
você pode encontrar lá, tá certo? Primeira oração que eu quero destacar aqui fica na página 17, que diz assim: foram norte afora na derrota dos criminosos fugidos, dormindo de dia e viajando de noite. Temos uma oração coordenada aditiva. Por quê? Por conta da conjunção e. É uma conjunção aditiva nesse caso. Tá certo? Que está adicionando que dormindo de dia e fazendo o que mais? E viajando de noite. Próxima oração coordenada também, página 17. E vieram por picadas penhascosas e sendas de pedregulho, contra as serras azuis e as serras amarelas sempre, e em paragens ripuárias, mas evitando a linha dos vales. Temos uma oração coordenada adversativa. Por quê? Por conta da conjunção mas. Mas evitando a linha dos vales. Mas significa o quê? Algo contrário, certo? Próxima oração subordinada na página 18. Mas ele tenho-no visto morejar até dentro da noite de Deus, quando havia luar claro. Encontramos aqui uma oração subordinada adverbial temporal, por conta do quando havia luar claro. Próxima oração, página 18, certo? O casal de pretos que moravam junto com ele era que mandava e desmandava na casa. Temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque que morava junto com ele está caracterizando o casal de pretos. Tá certo? Tá tendo uma função de adjetivo. E explicativa porque está entre as vírgulas. Certo? Próxima oração, página 20. Se eu quisesse desperdiçar essa penitência feita, ficava sem uma coisa e sem outra. Então temos aqui uma oração subordinada adverbial condicional. Por quê? Por conta da conjunção se. Se eu quisesse desperdiçar. E a última oração, entre a página 18 e 19, diz assim: Tião da Teresa ficou bobo de ver Ion Augusto, e como era casca grossa, foi logo dando as notícias que ninguém não tinha pedido. Então temos uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque quando diz assim, como era casca grossa, foi logo dando as notícias que ninguém tinha pedido. Tá dando aqui, tá falando acerca do sujeito, tá certo? Então, função de predicado, tá certo? Muito obrigado você que acompanhou essas 6 orações do período composto. Muito obrigado. Eu vou contar um pouco da história de Augusto Matraca. Augusto Matraca é filho do coronel. Esse coronel ele é bastante arrogante. Ele bate na sua esposa, não cuida muito bem das suas filhas, não paga o salário dos seus funcionários, que são seus capangas. A questão do suspense é quando a esposa de Matraca resolve largar ele. Depois de passar por tantos abusos, ela larga de vez Augusto Matraca. Só que nisso, Augusto Matraca acaba contratando alguns capangas para matar sua ex-esposa. A complicação acontece quando seus capangas traem o coronel e passam para o lado do seu rival, que é o major. Chega um ponto que querem matar o protagonista e inicia aí um trama, que eles querem matar o protagonista. E chega um ponto que a gente não sabe se o protagonista vai realmente ou não morrer. Pode-se considerar outra parte do suspense da obra. Outro ponto importante é quando eles conseguem escapar se jogando de um barranco e acabam caindo acidentalmente no rio. E conseguem sobreviver, logicamente. O conflito principal é quando Augusto Matraca sai da vila e algumas questões religiosas e tal, que ele quer ir para o céu. Aí acaba se tornando, ele diz que é a hora e a vez de Augusto Matraca. O clímax é quando Augusto Matraca e João Bebem entram num duelo honrado, onde eles não possuem capangas nem nada e eles brigam até a morte. No final, quem ganhou esse duelo foi Augusto Matraca e João Bebem acabou morrendo. Boa tarde, sou Matheus Victor do terceiro ano de Eletrotécnica.
e comentarei sobre os personagens da obra A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do autor João Guimarães Rosa. Bem, eu iniciarei logo pelo protagonista da obra, Augusto Matraga, que na verdade não é seu nome. Seu nome mesmo é Augusto Esteve, ou Nho Augusto, para representar que ele é uma pessoa poderosa. Afinal, Nho é um diminutivo da palavra senhor. Bem, como já foi falado, é uma pessoa poderosa, ele é rico, é importante, e na cidade ele é basicamente um tipo de coronel. Na verdade, o pai dele era um coronel. E ele é um homem com muito poder e influência na cidade, ele manda, desmanda, faz o que quiser lá, mexe na política à vontade, só que ele também é um homem de um péssimo caráter. Ele ignora esposas, ele faz tem relações sexuais com prostitutas, ele faz muitas brigas por causa de jogos, de apostas, de jogos de azar, e ele não paga seus funcionários da forma devida. E você pode perceber que o Augusto Matraga, ele é assim porque ele não teve uma influência materna, sua mãe morreu muito cedo. Seu pai, que deveria ser a figura de importância e respeito para ele, não colocava nenhum limite para ele. Ele não reconhece nenhum limite do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E bem, continuando a história, continuando os personagens, nos é apresentado logo a Dona Dona Dionora. Corta essa parte, por favor. Nos é apresentada a esposa de Augusto, Dona Dionora. Dona Dionora, ela se casou com Augusto ainda muito jovem, e ela acreditava estar apaixonada por ele, que eles teriam um bom relacionamento e tudo mais. Mas a família, já reconhecendo o caráter de Augusto, foi a favor de acabar com essa união, mas mesmo assim ela ficou com ele. E ela acaba se arrependendo do processo, já que Augusto a ignora muito. E também até mesmo sua própria filha Mimita. E chega ao ponto onde ela decide fugir com o vídeo, um homem que a convence a escapar com ela e a filha para longe de Augusto. E também na obra nós acabamos conhecendo o Major Consilva. Assim como o Augusto Matraga é basicamente um coronel, uma pessoa de influência, o Major Consilva também. E o autor ele gosta de representar o sertão mineiro. Sabemos que figuras de grande importância, de grande influência e poder, muitas vezes são rivais. É isso que acontece com o Consilva e o Matraga. Eles são inimigos ferrenhos um do outro. E isso também acarreta o início da obra, já que a grande mudança de Augusto Matraga é após ele enfrentar o Major Consilva e seus ex-capangas que foram para o Major. Bem, continuando, também nos é apresentado a mãe Quitéria e ao pai Serafião. Eles são, como é chamado, os negros samaritanos, por assim dizer. Eles são um casal de negros que salvaram Augusto Matraga após um certo problema que ele teve da obra, de quase morte. Lá, nessa mesma época, nos é apresentado o padre. O padre, ele é o homem que fala a Augusto que ainda não chegou sua hora e a vez, e que Deus tem um propósito para com ele. E Augusto, percebendo isso, decide finalmente ir para o céu, seja pelo bem ou pelo mal. Tanto que só uma das frases mais importantes é justamente que ele vai para o céu, nem que seja por mim. E continuando, temos o personagem que nos apresentar logo depois, o João Bem-Bem. O João Bem-Bem, ele é um cangaceiro, no caso, o líder de um grupo de cangaceiros muito importante na região e bastante poderoso. Ele cria uma amizade inicial com o personagem Augusto Matraga. Ele acredita que eles são parecidos, ele reconhece, pois mesmo Augusto sendo uma pessoa boa atualmente, se arrepende dos seus pecados, ele ainda tinha a maldade dele. E o João Bem-Bem reconhece uma pessoa que já foi no seu passado. E bem, apesar dessa amizade, o João Bem-Bem é também o antagonista final da obra, o principal, por assim dizer, já que ele enfrenta Augusto Matraga numa rixa, uma batalha entre eles, que é onde decide o clímax e o desfecho da história. Mas bem, alguns personagens no decorrer da obra acabam mudando e pensando um pouco. E o que realmente vemos nisso é o Augusto Matraga, pois ele, de um homem, personagem ruim, de uma pessoa com péssima moral, ele se torna um homem que está procurando o caminho de Deus, ele se torna um íntegro e correto. E no final da obra, ele mostra que ele perdoa a esposa, que ele perdoa a filha. Isso é citado nesse momento. Põe a bênção na minha filha.
seja lá onde for que ela esteja, e Dionora, fala com Dionora que tudo em ordem. Olá, me chamo Gil César. A Áurea Verde de Augusto Matragas é o nono e último livro de Sagarana, livro em que 1946 marcou a estreia de Guimarães Rosa em nossa literatura e expressa a força e o espírito do sertão de Minas Gerais. E conta a história de queda de um homem poderoso em busca de sua redenção, que costumava dizer: para o céu eu vou, nem que seja porrete. A narrativa do texto se passa em terceira pessoa, pois o narrador não participa diretamente com a história. A narrativa ocorre de maneira linear, isso é, segue a ordem cronológica de começo, meio e fim. O conto começa falando sobre como era a vida de Augusto, sua família, seus inimigos e como ele vivia. O meu explica o motivo dele largar a vida que vivia e tentar viver uma nova, buscando a sua redenção. E se encerra com sua morte. Então Augusto Matraga fechou os olhos, com um sorriso intenso nos lábios, lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério contentamento. Daí, mais, olhou procurando João Lomba e disse, agora sussurrado sumido: põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu. Olá pessoal, eu sou Carlos Daniel, do terceiro ano de Eletrotécnica, e estou aqui para lhes dizer o tipo de discurso que é utilizado no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. O discurso utilizado no livro é o discurso direto. Esse tipo de discurso se caracteriza pelo fato de que o narrador vai reproduzir as palavras utilizadas pelos personagens. Como podemos ver nesse trecho do livro, o discurso direto se caracteriza pelo travessão, como podemos ver a organização. O narrador, ele explica, ele fala o que está acontecendo, ele dá detalhes do ambiente, o que está acontecendo naquele meio, e vem logo em seguida, acompanhado do travessão, a fala do personagem. Bom dia, meu nome é Letícia Maurício. Eu vou falar das funções de linguagem presentes no livro A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. Antes de explicar as funções da linguagem, tenho que explicar primeiramente o meio de comunicação. Como se comunica? Basicamente, eu vou ter o emissor, o receptor e o código. Nesse formato aqui de vídeo, eu sou o emissor, que estou transmitindo o código é a minha fala, e vocês são os emissores. Então, os receptores vão receber a informação. Tendencialmente, as funções da linguagem são fática, rotativa, derotativa, metalinguística, poética e a emotiva. Cada função tem uma característica em específico. Vou começar com a função conotativa, que é mais fácil de entender. É aquela que tem o intuito de convencer o leitor. Quando você vai no supermercado e olha lá com uma promoção de supermercado, 2 bandejas a preço de uma, com o intuito de convencer você a comprar, isso é um exemplo de função conotativa. A gente vê isso no dia a dia. Já um exemplo da função denotativa é aquela que é direta, tipo, é reta, tem um direto de explicar. Por exemplo, quando você compra um móvel, tem lá um manual de instruções, tem um passo a passo, você montar o seu móvel, como exemplo, quando você compra um guarda-roupa, tem lá um manual de instruções explicando. Isso é um exemplo bem simples da função denotativa. E já a função fática, um exemplo aqui bem simples, é aquela como se fosse como que está lendo um livro. Não tem a fala do personagem? É isso é a função fática. Um exemplo disso é no WhatsApp. Quando você manda um oi, olá, você responde oi, tudo bem? Começa a desenvolver uma conversa, sabe? Mensagem por mensagem. Isso é um exemplo bem simples da função fática. E a emotiva é aquela que transmite emoções, mas se preocupando em primeira pessoa. É muito presente em poemas. E também tem agora a função metalinguística. Por exemplo, quando você vai, por exemplo, a função metalinguística é aquela que o código explica o código. É basicamente a língua explicando a língua, a fala explicando a fala. Quando vocês, como estudantes, quando vão fazer algum trabalho, tem que fazer a cartolina, escrever, explicar, vocês estão usando
a língua para explicar a própria língua. Por exemplo, devemos fazer a função metalinguística. E, por último, não menos importante, a função poética. Essa aqui é um pouco mais complicado, porque, embora o nome seja função poética, ela só não está em poesia. Ela está em poesia, música, livros, enfim, ela tem para segundo canto. A principal característica dessa função são as figuras de linguagem. A metáfora é um exemplo, a metáfora se encaixa muito bem nela. E no livro de Guimarães Rosa, uma coisa que por ordem fala, é uma função fática, que é no capítulo 5, da página 5. Penoitaram no pau alto, no sítio de um tio nervoso, que riscava a mesa com as unhas e não se cansava de resmungar. Fosse eu, uma filha, custo sangue, filha é que tem de mais valia. Sorte a minha, meu tio, sorte nunca é de um só, é de dois, é de todos. Sorte nasce cada manhã e já está velha no meu dia. Culpa eu tive, meu tio. Quem não teve? Culpa minha filha. Mãe de Nuno Augusto morreu. Com ele ainda pequeno. Teu sogro era um leso. Não era chefe de família. Pai era como o de Nuno Augusto não. Pai era que o Nuno Augusto não tivesse. Um tio era criminoso de mais de uma morte, que vivia escondido lá no saco da Embira. Quem criou Nuno Augusto foi a avó. Queria o menino para padre, rezar o tempo todo, sem cerimônia e ladainha. A função fática aqui é basicamente a interação da Ovídia com seu tio. Esse cara aqui, nesse ponto, ele vai estar caminhando, no caso, indo para outra fazenda com a sua filha, a mãe do Nuno Augusto. Ela acaba colocando o seu tio, acaba tendo interação com ela. Ou seja, dois personagens interagindo entre si. Por isso que é uma função fática. E agora a função denotativa. Dona Dionória, que tinha belos cabelos e olhos sérios, escutou aquela resposta e não deu ar de seus pensamentos ao pobre camarada Kim. Mas muitos que eles eram, ao rodar por lados contrários e atormentar-lhe a cabeça, e ela estava cansada, pelo que, dali pouco, teve vontade de chorar, e até Mimita, que tinha só 10 anos, já estava na cama, sorriu para dizer: eu gosto, minha mãe, de voltar para o Morro Azul. Então Dona Dionória enxugou os olhos e também sorriu, sem palavra para dizer, de volta para o retiro, sem a companhia do marido, só tinha para que se alegrar. Sentia pelo desfecho. Mas até era bom sair do comércio, onde todo mundo devia estar falando da desdita sua e do pouco acaso, que não merecia. Isso aqui se enquadra com a função denotativa, porque está explicando, né, o quadro em que a Dionória se enquadrava, essa que ela estava, descrevendo como ela estava naquele momento do livro. E agora a função conotativa. Volta para trás, minha patroa, que o caminho por aí é outro. Mas seu Ovídio se virou positivo. Volta você e fala para seu patrão que se a Dona Dionória não quiser viver mais com ele, é com ela que agora, por aqui diante, vai viver comigo, com o querer dos meus parentes todos e com a bênção de Deus. Que Ricadeiro, no primeiro passo, ainda levantou a mão ao chapéu de palha, cumprimentando. Pois sim, seu Ovídio, eu dou o recado. Aqui se enquadra a função conotativa porque o Ovídio quer que o Kim Ricadeiro, ele convenceu o Kim Ricadeiro a passar uma informação para o Augusto, falando que a sua esposa não quer mais viver com você, vai viver comigo, junto com a sua filha, ao lado de meus familiares. Vou agora para a próxima função, que é a função poética. Longe onde, como corrisca, como ronca a trovoada, no meu sertão, na minha terra abençoada, longe onde,
Quero ir namorar com as pequenas, com as morenas do norte de Minas. Isso aqui se enquadra uma opção poética, porque tem uma repetição do longe onde. Se repete 2 vezes. E também tem as rimas trovoada, abençoada, terminam com o oda, né? Se a função poética se enquadra por quê? Tem a repetição do longe onde e tem as rimas que traz. E agora vamos para a função emotiva, que é basicamente isso aqui. Dionória amava o 3 anos, 2 anos dela-lhes as dúvidas, e o suportava demais. Agora, porém, tinha aparecido outro. Não era só por aquilo na ideia, já sentia medo por si e pela filha, um medo imenso. Se aceitasse ir com o outro, meu Augusto era capaz de matá-la. Por isso, sim, ela prestava muito, matava mesmo. Como dera conta do homem da foice, pegou por vingança de algum ofendido, mas quem sabe se não era melhor se entregar à sina com a proteção de Deus, se não fosse pecado, fechar os olhos. E o outro era diferente, gostava dela muito, mais do que ele mesmo dizia, mais do que ele mesmo sabia, de maneira de que a gente deve gostar. E tinha uma força grande, de um amor calado e de uma paciência quente, cantada para chamar pelo seu nome, Dionória. Aqui se enquadra com uma função emotiva, porque está se focando na primeira pessoa, a Dionória, explicando a situação que ela pensava, que ela estava indecisa se fugia ou não fugia com o vídeo. E ela tem medo do seu marido, do Augusto, do que ele possa fazer com ela. Você sente a emoção do medo da personagem. E por último, não menos importante, a função metalinguística. E no Augusto fechou os olhos de gastura, porque ele sabia que capial de testa peluda, com o cabelo quase nos olhos, é uma raça de homem capaz de guardar o passado em casa, em um lugar fresco perto do pote, e ir buscar na rua outras raivas pequenas, para lutar a massa-mãe do ódio grande, até chegar o dia de tirar vingança. Aqui se enquadra com uma função metalinguística, porque o autor, no caso, está usando explicando as palavras para descrever, para explicar o próprio livro, sabe? Está explicando como ele se sente usando as próprias palavras do livro. E é por causa disso que isso se enquadra na função metalinguística. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então vamos lá. Eu vou citar algumas figuras de linguagem e os trechos, cada dentro do contexto. A primeira é a perífrase. Encontramos ela no trecho Viva em Augusto. Que a pessoa para cá do meu lado, e o Augusto deu um abraço à rapariga e parou de lacrimejar. Vamos andando. O termo a rapariga é onde se encontra a parífrase. Agora, no outro, encontramos no trecho as árvores do mato bento deitam o chão para dormir. Encontramos aqui uma personificação, ou prosopopeia. Já no outro trecho, encontramos também a anáfora. A anáfora encontramos ela no trecho em Augusto, insistiu falar mais forte. 50 mil réis, já disse, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encontramos a anáfora. Já na figura de linguagem onomatopeia, encontramos no trecho e também no setor sul estalara, pouco antes de mal entendido, de um sujeito com a correia desafivelada. Lep. Essa palavra lep é onde encontramos a onomatopeia.
Agora a metáfora. A metáfora encontramos no trecho onde é do Augusto, leva a rapariga, gritava o povo por ser. Vai não, barato. E a voz bem entoada cantou, lá por cantar. Mariquinha é como a chuva. Esse Mariquinha é como a chuva, é onde se encontra a metáfora. Agora vamos para a antonomásia. Encontramos ela no trecho. Beira do Jequitaí, à beira do Verde Grande, do Rio Gavião, até nos Montes Claros, de Carinha até Paracatu, maior do que Antônio D. ou Intalécio, o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, pega a unha, o fecha-tieta, o tira-prosa, o ferro, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa, seu Joãozinho Bem-Bem. Encontramos aqui a antonomásia. Já aqui nesse trecho encontramos a símile, esse outro trecho. Estão dizendo que o Senhor nunca respeitou a filha dos outros, e nem mulher casada, e mais quem é que nem cobra mata, e mais que é que nem cobra mata. Encontramos nesse e mais que é que nem cobra mata a símile. Já a analogia encontramos no mesmo trecho citado, que é o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, o pega-unha, o fecha-tieta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa. Seu Joãozinho Bem-Bem. Encontramos nesse trecho a analogia. Agora a sinestesia. Encontramos nesse trecho. Só ele, e o Augusto, era quem estava todo desenrolado, porque o mesmo, lá na sua terra, se alguém se lembrava ainda do seu nome, havia de ser para arrastá-lo pela Rua da Amargura. Encontramos a sinestesia nesse trecho, Rua da Amargura. Agora, usando o mesmo trecho citado, que é o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, o pega-unha, o fecha-tieta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa. Seu Joãozinho Bem-Bem. Encontramos também uma gradação ou clímax. Encontramos a apóstrofe no trecho. Me mantém de uma vez por caridade, pelas chagas do nosso Senhor. A invocação, né, é a apóstrofe, pelas chagas do nosso Senhor. E agora nesse trecho encontramos a linguagem fonética cacofonia, e tinha uma força grande, de amor calado e de uma paciência quente cantada para chamar pelo seu nome, de Norá. Encontramos ela no amor calado e uma paciência, porque juntando as duas últimas sílabas, conseguimos formar outras palavras, por exemplo, orca e mapa. E agora vamos para a assonância. Encontramos um trecho. Agora sim, contou para mim, passarinho. Agora temos o polissíndrico. Encontramos um trecho. Era só bulim na boca que seu Joãozinho Bem-Bem e o Tim e o Juraminho e o Epifânio e todos rebentavam com o major consigo. Nesse trecho temos o polissíndrico. Nesse trecho agora encontramos a figura de linguagem assíndito. Angélica preta se rindo, sem vergonha e dengosa, que se soverteu na monteira, de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada e beliscada e cacarejada. Daqui o assim. Agora nesse outro trecho encontramos a literação, que diz assim: ei, compadre, chegadinho, chegou. Esse compadre, chegadinho, chegou, é a literação. Agora temos o quiasmo, no trecho: pôs 3 dedos no seu braço e bem ela quis acompanhar, mas João Augusto separou-os como uma prancheta de mão. Não vai não. O não vai não é o quiasmo.
Agora, nesse outro trecho, nós encontramos a catacrese. A lâmina de Augusto talhara de baixo para cima, dos pubis à boca do estômago. A boca do estômago é onde nós encontramos essa figura de linguagem. Aí agora temos a elipse, que é justamente a função da linguagem, que é quando nós tiramos uma palavra da oração ou frase, ela não perde o sentido, ela continua tendo o mesmo sentido. Que é, eu quero ver a moreninha da Berna arregaçada enchendo o pote da lagoa. Se nós tirarmos o eu e colocarmos só quero ver a moreninha da taberna arregaçada enchendo o pote da lagoa, ela não deixa de perder o mesmo sentido. Aí agora temos a simbologia, que nós encontramos no texto, no trecho. Mas depois aceitou porque a mãe Quitéria lhe recordou o seu jumentinho, um animalzinho assim sagrado, muito misturado às passagens da vida de Jesus. Nós encontramos aí uma simbologia que é justamente uma referência ao animalzinho sagrado, que traz uma questão religiosa.